gente está falando de tentar melhorar, né, o Campeonato Brasileiro, melhorar o futebol brasileiro de uma maneira geral, e acho que uma das melhores maneiras seria melhorar o calendário do futebol brasileiro, as competições, regulamentos, né? E aí eu queria te perguntar as suas opiniões, agora que você está num time de Série C, mas que acabou de disputar a Série D, quais são as suas visões sobre o que está sendo falado de aumentar o número de participantes da Série D e também de ter aquela fase de mata-mata que é bastante cruel? E na Série C está tendo essa condição, essa possibilidade de ou em 2026 ou 2027 a gente ter 2 turnos de pontos corridos. Aí quero saber a sua opinião, sua visão sobre essas 2 competições. É muito fácil eu falar do lado de cá, né? O que eu penso, o que eu acho, eu tenho uma convicção muito clara em relação a isso. Porém, assim, eu não pago, né, as contas, eu não pago, né, os clubes, ninguém melhor que os clubes, ninguém melhor que as diretorias, né, os dirigentes, para saber o que é melhor para cada clube. O que a gente precisa realmente mudar, que eu vejo, é isso. A gente olha só para o clube, e a gente precisa começar a olhar para o cenário do futebol brasileiro. Acho que o maior exemplo são as ligas. Se a gente for olhar a Liga, Premier League, as grandes ligas, né? Espanhola, alemã, a MLS, que hoje, né, não é um grande atrativo técnico, mas é um grande atrativo de evento e de profissionalismo. Se a gente for olhar as ligas, ninguém olha só para o seu umbigo. O objetivo é a liga crescer. E se a liga cresce, todos os clubes vão crescer naturalmente junto. Aqui no Brasil, não. É cada um olhando para o seu umbigo. Cada clube está... mas para mim é melhor assim. Tá, mas o outro não é. Então, assim, aí que eu acho que é da liga ou a importância da CBF interferir e falar, não, vamos fazer uma análise crítica pensando no futuro do futebol brasileiro. O que é melhor para o futebol brasileiro e o que for melhor para o futebol brasileiro vai ser melhor para todos os clubes no futuro. Talvez para um clube ou outro não seja bom hoje, mas no futuro vai ser. Quando você tem processo, quando você tem clareza do que você quer. Então, assim, as grandes ligas, por exemplo, você tem cotas iguais para todos. Aqui no Brasil, não. Você joga, por exemplo, estadual aqui na Federação Paulista, os 4 grandes ganham 40 milhões para jogar estadual. Nem a Série... bem longe disso, nem a Série B paga isso. Aí se pega um time menor na própria divisão ganhando 6, 8 milhões. Nós estamos falando de uma diferença de muita, muita diferença. Que mesmo assim é um bom valor. Só que aí você vai pegar lá na Bzinho, na A3, os caras praticamente pagam para sobreviver. Então, precisa olhar para esse todo para que todo mundo possa evoluir. Beleza. Dentro da sua pergunta, minha opinião, o que eu vejo que seria ideal? 64 clubes já é bem difícil você subir. Pô, imagina ser 96 clubes, cara. É quase que, não me veio a palavra aqui na cabeça, mas é massacrante. Chega a ser quase um absurdo, tá? Então, 96 clubes, se só subir 4, por exemplo, se tivemos 64, subiram 4. Ok, esses 4 mereceram? Mereceram. Mas ficou no caminho aí pelo menos uns 15, 16 que também merecia. De estrutura até, de repente, melhor do que alguns times que subiram. Nós estamos falando de uma Portuguesa que ficou fora, nós estamos falando do América de Natal que ficou fora, o Cianorte, que tem uma estrutura bacana, ficou fora, o Goiatuba, que está fazendo um trabalho bem legal de estrutura, de conceito, de ideia bem bacana, ficou fora, né? Entre outros, né? O próprio Água Santa, enfim. É uma competição muito difícil. Aí ficaria mais difícil ainda, eu acho quase que um absurdo. Na Série C, sim, eu sou a favor de realmente você ter esse retorno igual, parecido com a Série B, a Série A, eu sou a favor. Mas voltando ao geral, para mim, o que seria ideal? Hoje no Brasil ter 7, 8, 10 divisões. Todas as divisões aí com 20 clubes, 16 que seja, enfim. Mas você ter lá e fazer também como faz as grandes ligas. A Série A, a Série B e a Série C vai ser uma liga responsável, a série D, E, F, uma outra liga. E aí você consegue ter um trabalho mais claro, mais objetivo, e aí isso fica bom para todo mundo. Todo mundo vai querer ali sair daquele pacote para ir para outro pacote. E aí ele sabe que ele vai estar evoluindo. Só que aí você teria calendário para todo mundo, para todos, né? Porque no Brasil tem muitos atletas, a gente acabou de falar que tem atleta no amador, no Brasil tem muitos atletas, tem muitos clubes, tem muitos estados, né? Um continente, cara. Então, eu acho que o Brasil não pode querer se espelhar. Na Europa tem 3, 4 divisões só, vamos fazer. Mas lá você vai ver, o país é do tamanho de São Paulo. Agora aqui não, cara. Aqui é um continente. Então, a gente poderia repensar para que tenha um calendário bom para todos. Mas está muito longe, né, Ademir? Acho que você conhece bem ali, principalmente futebol do interior, que a gente vê vários times com dificuldades de existir, de se manter. Acho que hoje está bem difícil da gente imaginar isso acontecendo, de fato.
Exato, tem muita coisa, cara, tem muito clube. Eu tenho o hábito, para você ter uma ideia, se fala muito no Brasil que acabou, né? O futebol de rua, aqueles campinhos de terra. Mentira, acabou nas capitais. Você vai no interior do país aí, você mais vê campinho de terra, mais você vê jogador jogando bola na rua, molecada brincando na rua. O Brasil tem muita coisa que foi deixado de lado, se espelhando a países de primeiro escalão, né? Primeiro mundo. Nós não somos, nós somos terceiro mundo. Tá? Então a gente tem que entender a nossa cultura, entender a nossa realidade, ter a humildade de entender a nossa realidade. Eu acho que só assim que a gente vai evoluir como um todo, né? O Brasil ainda é o país que mais forma jogador para os grandes centros, mas poderia formar muito mais. Poderia formar muito mais. Os clubes aqui poderiam... A gente não poderia estar falando de clube com dívida. Aí você tem clube grande na Série A com dívida. Você imagina um clube que joga a terceira divisão lá da região norte, da segunda divisão da região norte. Então, você imagina um clube desse. Então, eu preciso, assim, de um estudo, de uma análise mais crítica, mais realista, mas, acima de tudo, agir, né? De verdade. Deixar um pouco de lado político e sim o lado real aí do futebol brasileiro.